conversa, mas a oração é isso, é uma conversa íntima com Deus. Então não se tem uma conversa íntima com qualquer tipo de pessoas. Eu costumo dizer que o relacionamento conjugal é o relacionamento mais estreito, mais íntimo de todos os relacionamentos. No entretanto, nem sempre é possível se ter na relação conjugal uma conversa íntima. As pessoas, até na relação conjugal, têm suas reservas. Não sentem liberdade, às vezes não sentem confiança suficiente para ter uma conversa íntima. Por quê? Quando você tem uma conversa íntima, você fala de sentimentos, fala de desejos. Você abre o coração, abre mão das suas reservas e se expõe, né? Então, qual é o tipo de relacionamento que viabiliza esse tipo de conversa? Eu descrevo aqui como uma conversa íntima. É uma conversa que se tem entre amigos. Amigos, né? O irmão já viu o texto bíblico que diz que há amigos mais chegados que um irmão, né? Porque às vezes não se tem a liberdade com o irmão como se tem com um amigo. Então só é possível ter uma conversa íntima com alguém que tem as características de um amigo. E a esposa pode ter essa característica da relação conjugal, o marido pode ter também. Então é possível no relacionamento conjugal ter-se uma conversa íntima. É preciso que haja dentro um grau elevado de confiança para se ter esta conversa íntima. E é bom que os casais desenvolvam seu relacionamento e cheguem a este nível de inspirar confiança de tal maneira que seja possível, né, uma conversa com intimidade, falar de sentimento, de desejo, etc. Todos nós temos nossas reservas quando tratamos com o ser humano, né? Muito bem, então só se tem uma conversa íntima com alguém que tenha as características de um amigo. E eu vou citar aqui 4 características de um amigo, e você vai avaliar se você tem amigo ou se há um nível de amizade no seu relacionamento conjugal, né? Ou se você tem essa intimidade com Deus. Jesus relacionou durante algum tempo, meses, possivelmente mais de ano, com os seus discípulos, até que finalmente os tratou de amigos, né? De amigos. Muito bem. Quais são as características de um amigo? Um amigo, primeiramente, é companheiro. É aquela pessoa que você pode contar com ela todas as horas. A primeira característica de um amigo é ser companheiro. A segunda é ser atenciosa, né? Há uma reclamação no relacionamento conjugal quanto a isso, né? Às vezes as pessoas reclamam atenção, né? Às vezes reclamam companheirismo também. Mas um amigo é sempre companheiro, é sempre uma pessoa atenciosa. Terceira característica, é uma pessoa compreensiva, né? Você não vai abrir o coração, falar de coisas íntimas, de desejos, de sentimentos, né? Com uma pessoa que não seja uma pessoa compreensível. Então um amigo é uma pessoa compreensível. Terceiro e o quarto e último lugar, a quarta característica de um amigo é que é uma pessoa confiável. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Então, podemos conversar com Deus na intimidade, na oração, porque Ele reúne estas qualidades, essas características. Jesus é companheiro de todas as horas, sempre é pronto a ouvir-nos e nos atender, então Ele é atencioso. Ele é compreensível, provado pela Bíblia, Ele é confiável, podemos confiar 100% nele. Amém? Então, por isso, oração eu descrevo como uma conversa íntima com Deus. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Salmo 103, 13 e 14: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Podemos confiar nele? Amém. Amém? Então, quando você orar, pode abrir o coração, pode conversar sem reserva, não tenha medo de se expor para Deus, porque até mesmo Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos.
Amém? Sobre o que devemos conversar, ou sobre o que conversamos com um amigo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Sobre o que devemos ou podemos conversar de intimidade com Deus? A Bíblia diz que não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam o quê? Em tudo podemos conversar sobre qualquer assunto com Ele. Amém? Amém? Podemos manifestar em qualquer tipo de sentimento. Precisamos ser sinceros, honestos, transparentes nesta relação de comunhão, de oração, de confiança no Senhor. Podemos falar das nossas mágoas. Alguns de nós as temos. Podemos falar dos nossos ressentimentos. Podemos desabafar-nos com Ele. Podemos confessar, expor nossos desejos, falar sobre nossas necessidades. Podemos falar sobre nossas tristezas. A Bíblia, inclusive, recomenda: se está alguém entre vós triste, ore, né? Então, é um momento apropriado, porque o coração está sensível, quebrantado. É um momento, quando você está triste, é o melhor momento para orar. No momento de alegria, falar sobre os nossos sonhos, os nossos planos. Podemos falar sobre todas as coisas que nos afligem, tudo que retrata desejos e necessidades nossas. 4 exemplos de oração de Jesus em particular, né? Estou falando de uma conversa íntima, então estou falando de particularidade. Jesus conversava com Deus em oração em particular, né? Inclusive tem um grande pregador, me lembro o nome agora, deu várias conferências aqui no Brasil, já dorme no Senhor. Ele diz que você não vai encontrar nos evangelhos, ele fez um estudo profundo sobre isso, falando sobre oração. Você não vai encontrar nos evangelhos nenhuma única vez Jesus orando com os seus discípulos. Por quê? Jesus sempre conversava em particular com o Pai. Mesmo estava sempre junto dos seus discípulos, ele sempre se apartava dos discípulos para falar na intimidade com Deus. Então, veja aqui, Lucas capítulo 15, versículo 15 e 16, 4 exemplos de oração de Jesus em particular. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Talvez seja um lugar apropriado para a gente orar no deserto. Está vendo? Né? É um lugar difícil, né? Para se orar. Antes de escolher os apóstolos, Jesus orava em particular. Lucas 6, 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então Jesus orou no deserto em particular. Jesus orou no monte antes de convocar os seus 12 apóstolos. Na transfiguração, embora Jesus estivesse junto com Pedro e João, os irmãos vão ver, e quando Jesus orou na intimidade, Pedro e João, tal como no Getsemane, estavam dormindo. Um detalhe que está no texto. Está aqui em Lucas 22, 39, 42, e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, eu antecipei. É Lucas 9, 28 a 32. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro e João e Tiago e subiu ao monte a orar. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Estavam dormindo. Jesus orou em particular enquanto Pedro, João e Tiago dormiam. Também no Getsemane, quando Jesus fez aquela sua última oração, antes de ser preso pelos romanos com a traição de Judas, Jesus apartou-se um tipo de pedra e orava, e quando ele voltou, o discípulo estava dormindo. Por 2 vezes
Jesus orou à distância e voltou, os discípulos estavam dormindo. É um momento difícil, é um momento de oração, né? Mas Jesus orava em particular, é um exemplo para nós, né? Estou aqui reforçando a definição de oração que dei aqui, que é uma conversa íntima com Deus, é algo particular, que deve ser cultivado e definido. Jesus recomenda a oração em particular, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Irmãos, nós conclamamos as pessoas, inclusive é uma das reuniões mais difíceis que temos na igreja, é a reunião de oração. Não sei se o irmão já observou, a reunião de oração é a mais difícil de ter, né? E eu observo que quando às vezes uma obreira solicitada faz uma oração pública, né, a maioria das pessoas não ora. Mesmo quando de joelho levanta a voz, as pessoas ficam ouvindo a oração, não oram, né? A Assembleia de Deus mais antiga, né, eu passei por ela, eu estou há 70 anos na Assembleia de Deus, desde 2 anos de idade, né? Então, a mais antiga era uma barulheira enorme, todo mundo orava junto, as pessoas não estavam incomodadas com quem estava do lado, cada um fazia a sua oração, né? Então, quer dizer, coletivamente podemos orar em particular, né? Quando a igreja se reúne, irmão, reunião de oração para a igreja. E não precisa uma pessoa só orar e as outras responder amém, amém, glória a Deus. Todos podem fazer a sua oração, porque oração é uma conversa íntima com Deus, né? Então, tem 5 pessoas no banco, cada um está fazendo a sua oração no mesmo tempo, né? Eu ouvi um testemunho de uma filha de um pastor americano, até foi dado na mídia, num programa interessante, antigo de televisão, e ela é filha de um pastor batista, e ela criticava o estilo de culto das Assembleias de Deus, isso é uma barulheira enorme, todo mundo ora ao mesmo tempo. Como é que Deus vai entender? Imagina a igreja orando em todo o planeta ao mesmo tempo, e como Deus vai entender e responder todas as orações? Ela tinha esse questionamento, esta dúvida. Mas ela foi acometida de um mal e foi hospitalizada em estado grave, e ela morreu e ressuscitou depois, porque eu vi ela contando esse testemunho na televisão. E ela disse: uma coisa que eu não entendia como filha de um pastor batista é como os crentes pentecostais oram todos ao mesmo tempo. Entende? Eu imagino no mundo inteiro as igrejas orando, como que Deus vai resolver, vai ouvir todo mundo, entender cada língua e responder todo mundo. E ela disse que ela teve o privilégio do céu, Deus deu a ela o entendimento. Ela disse que no céu ela ouvia todos os crentes da terra orando, e ela entendia todas as orações, ela entendia como se fossem todos individualmente numa só língua. Ela disse: não existe essa barreira, no céu não existe essa barreira é orando. Deus entende a nossa oração, podemos orar todos de uma vez só, cada um trazendo seu pedido, sua necessidade, né? Ao mesmo tempo, vamos encher a nossa igreja não apenas de pessoas, vamos encher de clamores, de oração, de intercessão, de louvor, de glorificação, porque Deus entende a cada um em particular. Vamos voltar a isso, eu tenho saudade disso, né? Aquela barulheira de fervor de oração, né? E às vezes o irmão aqui não está sentindo, mas outros sentiu a presença de Deus, e é uma coisa contagiante quando todos estão na mesma intenção, na mesma intimidade, porque oração é uma conversa íntima. Imagina, temos 300 crentes orando, mas todos na intimidade com Deus, orando, né? Tratando com Deus em particular, e Deus respondendo, né? E você sentindo a resposta de Deus. Louvado seja o Senhor. Observação: você nunca vai encontrar nos evangelhos Jesus orando com os seus discípulos. Ele sempre orava em particular, ele estando em companhia dos discípulos. Bem, agora eu vou trazer para vocês a estrutura de oração, porque Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes nós ajoelhamos não tendo nenhum argumento, você não sabe como começar e como terminar, né? A oração, né, compreende um conjunto de atitudes, né? É um conjunto de atitudes. Você vai preparar uma receita de um bolo, né? É saboroso o bolo, especialmente quando é confeitado, né?
o pastor estivesse aqui, eu diria que eu estou acompanhado de uma Coca-Cola, mas deixa a Coca-Cola de lado. Mas um bolo de cor de pronto, né? Você não define os ingredientes do bolo, não é verdade? Mas ali tem pelo menos uns 5 ingredientes que dá aquele resultado, não é verdade? A oração também é assim, é um conjunto de atitudes, né? Se faltar um daqueles ingredientes, o bolo vai solar, vai acontecer alguma coisa, né? Vai fugir do normal, vai sair uma coisa que não é o bolo, né? É mais do que o bolo, é uma confusão. Mas a oração também é assim, a oração compreende um conjunto de atitudes, né? E é importante observar isso, porque isso aqui é a teologia da oração. É o que quando você sistematiza o ensino bíblico sobre oração, você vai entender, porque nenhuma doutrina bíblica está exposta de forma sistemática na Bíblia, nenhuma delas, correto? Então, os estudiosos estudou e juntou e colocou na ordem, entende? Porque a revelação de Deus, do conhecimento da vontade de Deus que é exposta através da doutrina, ela é dada progressivamente, por parte, né? Então, isso é sistematizado para ser apresentado de forma compreensível. É o que nós estamos fazendo aqui, a teologia da oração. Então, a oração é um conjunto de atitudes. E tem 5 componentes. Diga para mim, 5 componentes. 5 componentes. Então, a recomendação que eu estou aqui, né? Não é uma coisa, não é imposição, uma recomendação, é que você siga esses componentes da oração pela ordem. Entendeu? Pela ordem, para não solar o bolo. Amém? Para dar um resultado positivo. Então, qual é o primeiro componente da oração? Chama-se adoração. Adoração. Irmão, Deus, Ele é por natureza santo. Entende? Interessante que santo não é assim como diz, uma qualidade de Deus. Entende? Natureza é algo que faz parte da essência de Deus. Deus é santo, Deus é espírito, é a essência de Deus. Não é um atributo, quer dizer, não é um atributo, não é uma virtude, não é uma qualidade. É a essência de Deus é santo. Qualquer ser no universo só entra a presença de um Deus santo por meio da adoração. Não existe outra maneira de você entrar na presença de Deus senão por meio da adoração. Aleluia. Eu recomendo os irmãos fazer uma pesquisa nos evangelhos sobre os milagres de Jesus. Irmãos, vão ver que, pelo menos a maioria deles, as pessoas, quando chegam a Jesus, instintivamente elas se prostram quando se aproximam de Jesus. Instintivamente. A mulher no fluxo de sangue, a Bíblia diz, tocou, a distância de um braço, tocou Jesus, sentiu no seu corpo, está curado. Mas a Bíblia depois diz assim, quando Jesus identificou, a Bíblia diz assim, aproximou-se e prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Esta é a sequência da narrativa. Então, quem se aproxima estreita comunhão, e quem estreita comunhão se prostra para a adoração. Então, a oração é uma conversa íntima com Deus. O primeiro componente é a adoração. Adoração é o primeiro componente da oração. Os irmãos já devem ter ouvido eu contar aqui uma experiência que tive do conselho que recebi de um de meus pastores. Na verdade, foi o pastor que batizou, foi o pastor que fez meu casamento, que levou a ordenação do ministério na convenção. Foi esse pastor, trabalhei com ele vários anos, desde a minha adolescência. E ele um dia, ele era um homem de oração. Eu orei por muitos anos, talvez por mais de 10, 15 ou 20 anos, com ele em montes, todos os montes aqui dessa baixada aqui. Aprendi com ele. Era um homem que orava. E tinha certa comunhão e intimidade com Deus através da oração. E um dia ele me disse, todas as vezes que você se ajoelhar, se prostrar para orar, não peça nada a Deus, até que você sinta a presença de Deus. Olha que conselho, né? Só quem tem experiência pode dizer isso, comunhão para dizer isso. Nosso conceito é que você se prostra, já começa pedindo, né? Já vai desabar, Senhor, tem misericórdia, vive, dá isso, daquilo, estou precisando disso, socorre, né? Agora você se prostrar e só pedir, começar a pedir,
Depois que você sentir a presença de Deus, então eu perguntei, mas como eu posso sentir a presença de Deus? O que eu tenho que fazer para sentir a presença? Quando você se ajoelhar, apenas adore, glorifique, exalte, enalteça, e vai chegar um momento em que a presença de Deus vai se manifestar. Qualquer pessoa que chega, olha, eu defini como a oração uma conversa íntima com Deus. Então, quando você começa a glorificar, você estreita essa intimidade e Deus manifesta a presença dele. Você vai sentir a presença dele. Entende? A não ser que sua oração seja uma oração aleatória. Entende? Você só fala um desabafo e pronto, não sabe, né? Sem normas. Mas quando você se prostra realmente e entra nessa relação de intimidade, você sente quando a presença de Deus se manifesta. Eu vou compartilhar aqui uma experiência, não planejei dizer, mas senti dizer agora. Todo obreiro precisa ter uma relação de comunhão e de intimidade com Deus, em algum nível. E este nível pode ser estreitado, entende? Só Deus determina. Isso diverge de pessoa para pessoa, mas é preciso ter essa experiência de comunhão com Deus. Eu acredito que a maioria dos obreiros tem, né? E às vezes nem se apercebe que tem, porque nunca ouviu falar sobre isso. Ele sente alguma coisa dentro que retrata isso, mas quando ele toma conhecimento através de um estudo, um esclarecimento, ele realmente é verdade, né? Mas alguns sinais de Deus eu percebi ao longo do meu ministério. Uma das coisas, isso faz algum tempo que eu não tenho esse sinal, é quando eu orar para o enfermo e eu saber que o enfermo foi curado na hora. Amém. Eu tenho um sinal. Amém. Isso é um sinal de intimidade. Às vezes você se contém, mas se você, né, aquele gatilho que aciona a fé, a coragem, né, que agita com o coração, você pode dizer, você está curado. Entende? Porque eu fui nos Estados Unidos, eu dei uma palestra para casais e foi trazido a mim depois uma situação de família muito conflituosa, muito terrível a situação. Uma situação que gerou, inclusive, a prisão de um chefe de família que estava preso, né? No tempo de terminar na cadeia americana. O assunto foi trazido para mim e eu saí do encontro e fui na casa orar pela família. E na minha oração, quando eu introduzi a oração, Senhor, eu não sei esclarecer porque, mas foi o sentimento espontâneo da minha oração. Senhor, envia 2 anjos aqui agora. Eu senti quando os anjos chegaram. Senti na hora quando chegou hoje 2 anjos. Foi na hora, assim. Certo? É uma experiência. A maioria das vezes você não diz quando tem esse sentimento, né? Às vezes quando está pregando, pastor, tu recebe uma palavra, você sabe que é uma palavra profética, dentro da pregação. Quem prega a palavra, quem ensina, sabe que você tem um grau de intimidade, que sempre é possível dizer, né? E nem se vangloriar, nem ser oportunista, né? Mas todos, se não tem, devem buscar. Mas essa relação não, porque, irmão, Deus é real. Glória a Deus. Nós não servimos um Deus histórico, que está aqui narrado nos evangelhos, Jesus fez e tal. A Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E Ele é um Deus presente, Ele é fiel, Ele prometeu estar presente. Eu tenho ao longo da trajetória algumas experiências que são fabulosas, né? Eu vou contar para estimular a tua fé, entende? Porque isso não é privilégio exclusivo, é privilégio do salvo, e todos nós somos salvos. Então busco, porque as pessoas às vezes acham que é privilégio de alguns, entende? E se assenta no culto. Isso é privilégio do salvo em Jesus, de todos os salvos em Jesus. Amém? De todos os salvos em Jesus. Eu tive 2 experiências, não pretendia, mas vou dizer aqui, porque é importante isso. Eu fui pregar em Itabiruna. Saudoso José de Carvalho, pai de Daniel de Carvalho, foi o fundador da SEAD. Era um amigo meu. Preguei muitas vezes na Itabiruna, naquele dia. Fui chamado para pregar num congresso de jovens. Não, muitos anos, faz muitos anos. Eu acho que na época eu era. Foi no início do meu casamento, eu era casado. E quando eu assumi o culto, eu não vi, isso chama-se revelação.
A revelação pode ser por meio de uma visão. A revelação se manifesta por meio de um dom chamado dom da ciência. Você toma conhecimento de modo sobrenatural. Você pode ver, é uma manifestação da ciência, que nós chamamos de visão. A visão não é um dom particular, é o dom da ciência. Ou você pode ficar sabendo, até definir situações, porque Deus abriu tua mente e deu um entendimento daquilo. E eu senti duas mãos enormes sobre mim no púlpito, enorme. Não vi, eu senti uma poderosa mão que cobria o teto do púlpito. Glória a Deus! Eu acabei de pregar, uma irmãzinha me falou: "As irmãs, posso contar a visão?" Eu vi quando o pastor ia subir o culto, eu vi uma mão enorme. Entende, irmãos? Deus trabalha assim com a igreja, né? A comunhão, a intimidade, é importante isso. Eu glorifico a Deus quando há esta correspondência, né, dos sinais de Deus na igreja. Eu fico maravilhado. Eu sou muito observador, porque eu tenho muito tempo nas Assembleias de Deus. Eu sou observador, certo? Eu gosto, eu acho maravilhoso essa confirmação. Acho maravilhoso. A outra vez foi em Vila Tiradentes. Eu estava para sair da igreja, foi a última vigília da igreja que eu participei. Pastor José Ferreira, era de Campo de Areia, se tornou vice-presidente lá. Ele estava dirigindo aqui embaixo. A vigília, botou uma mesa, estava dirigindo. Eu estava aqui ao lado direito dele, tinha mais um obreiro do meu lado, outros obreiros lá. E ele começou a dar um estudo na vigília. E eu estava com uma sede de Deus, uma vontade de orar indescritível. Uma sede de Deus, uma sede de Deus. Eu estava doido. Vamos orar. E ele acabou de, ele antes de ministrar a palavra, disse: "Nós vamos dobrar o joelho, vamos orar antes do estudo." E os irmãos têm liberdade, podem orar em pé, sentado, ajoelhado, deitado, fica com liberdade, vamos orar. Aí quando ele falou assim, eu já caí de joelho do lado. Mas a minha oração foi uma oração curta naquela noite, mas foi insistente. Parecia que eu não tinha mais outras palavras. Eu comecei a orar assim: "Senhor, me toca. Aleluia. Senhor, toca em mim. Me toca. Senhor, eu quero ser tocado. Me toca, Senhor. Eu quero sentir o teu toque." E minha oração não sai disso, parecia um disco quebrado. Me toca, me toca, toca, me toca, me toca, Senhor, me toca, me toca. Aí ela se estendeu com uma outra dimensão da oração. Eu disse: "Se tu me tocar, eu vou poder impor as mãos sobre o enfermo, pode ser curado. Se tu me tocar, eu posso expulsar os demônios. Se tu me tocar, eu posso impor as mãos sobre os crentes e serem batizados." Aí o pastor disse: "Amém." E nós nos assentamos. Sim, eu senti, quando no fim da oração, eu senti que eu fui tocado. Eu senti o toque de Deus. O meu espírito se encheu, a alegria do Senhor veio sobre mim e fui tocado. Fiquei quieto, não falei com ninguém. Sentei. Aí o pastor começou o estudo. Quando ele estava desenvolvendo o estudo, o Senhor, pelo Espírito Santo, me disse: "Levanta e toca naquelas 3 pessoas à sua esquerda." Tinha 3 pessoas sentadas no banco assim. Eu tinha que passar pela frente do pastor que estava ministrando. Eu disse: "Senhor, eu não posso fazer isso. Eu não posso passar à frente do pastor. Tenho que passar pela frente dele." Quer dizer, no momento do estudo, eu aprendi isso. Entende? Não pode, na verdade, você não pode nem levantar, receber uma mensagem profética, se a palavra quiser ser ministrada, espera a pregação terminar e depois entrega, mas não interrompe a palavra, que é a palavra de Deus. Eu aprendi todas essas coisas, né? Aí a ordem do Senhor veio pela segunda vez: "Levante e toque naquelas 3 pessoas e vou batizá-las." Eu tinha acabado de orar. Se tu me tocar, eu vou poder impor as mãos. E eu havia sido tocado, eu senti que havia sido tocado. Aí eu questionei Deus pela segunda vez: "Senhor, tu sabe que eu não posso passar à frente do pastor, interromper a pregação e tocar. Eu não posso fazer isso." Aí o Senhor, pela terceira vez, me disse: "Levante e toque." Aí eu pensei comigo assim: aconteça o que acontecer, saí, passei à frente do pastor assim, fui lá e fiz assim: "Vamos 3 batizados com o Espírito Santo." Sentei. E fiquei aguardando a repreensão, né? Passei pela frente do pastor, né? E agora?
Eu fui no impulso, não está se acontecendo, fui no impulso, a irmã Jesus fez a bola. E aceitei. Aí quando o pastor terminou, uma irmãzinha lá no banco levantou a mão. Pastor, posso contar uma visão que eu tive? Pode. Na hora que o pastor Hélio estava sentado, eu vi quando desceu um varão, apontou para a esquerda e deu 3 ordens para ele. Que maravilha, não é verdade, irmão? Isso acrescenta fé. Eu sei que Deus faz, porque Ele é Deus, eu creio nele, creio na palavra dele. Eu sei que Ele faz porque muitas vezes fez comigo. E eu tenho algumas dezenas que eu podia contar e coisas mais fortes, de experiência. Mas isso não é privilégio para a minoria, né? O pastor mesmo, o pastor de nossa igreja, sem nenhuma demagogia, ele tem uma virtude que eu gostaria de ter, mas Deus não deu. E eu admiro, porque eu passei por essa igreja, nunca vi. Entende? Ele tem a virtude de reconhecer publicamente qualquer das nossas ações na igreja. Ele tem essa virtude de reconhecer publicamente. Eu tive diversas lideranças, mas neste nível eu só vi aqui. Então, são coisas que a gente aprende, né? Então, eu tenho aprendido muitas coisas na nossa trajetória, né? E a gente vai compartilhando na medida do possível. Mas vamos adiantar aqui. Adoração é a chave da sala do trono. Você sabe que um reino, um palácio, tem diversas salas, talvez até dezenas de salas. Cada sala tem a sua finalidade. Mas qual é a sala da audiência? É a sala do trono. Aleluia. Aonde recebe os representantes do império, das províncias, entendeu? Para as suas solicitações, etc. A sala do trono. Então, quando você se prostra em oração, a adoração é como se você tivesse na mão a chave da sala do trono. Você entra para a audiência com o soberano, você entra para a intimidade, e não existe chave que substitua a adoração. Amém? Não existe. Então, eu tento me falar. Pode ir, pastor. A sala do trono é onde se tem audiência com o soberano. A adoração é atitude. A adoração é a atitude que legitima o verdadeiro culto. Irmãos amados, nós temos tido muitas reuniões, encontros, congressos maravilhosos. Precisamos ter consciência de uma coisa. Eu falo isso como um servo do Senhor, com humildade, com responsabilidade e com autoridade dele. A atitude que dá legitimidade ao culto é a adoração. É a adoração. A gente deve ter essa preocupação. Se não houver adoração em um culto, houve uma reunião, houve um encontro, com o melhor dos propósitos, para cânticos congregacionais, para a ministração da palavra, mas em todas as reuniões, o culto é um momento de exclusiva devoção a Deus. É algo de melhor que nós oferecemos para Deus. É este o propósito do culto. Correto? Então, a atitude, se existe uma atitude que dá legitimidade ao verdadeiro culto, essa atitude chama-se adoração. O pastor tem falado enfaticamente, por notícia, pelo menos 2 estudos foram dados aqui, sobre adoração. Então, o que dá legitimidade é a adoração. Então, permita-me, pastor, muito respeitosamente, mas eu vou dar uma recomendação aqui aos obreiros com a devida aquiescência do meu pastor, que respeito muito. Mas quando você pegar este microfone, tiver a oportunidade de dirigir o culto, conduz a igreja para a adoração. E o culto vai cumprir o seu propósito. Porque, irmão, na adoração há uma manifestação de Deus. Na adoração há manifestação de Deus. Não sei se os irmãos já perceberam que a maioria dos observem, irmãos, nos nossos cultos. Existe um momento no culto. Existe um momento no culto da manifestação de Deus. E preciso haver, nós precisamos identificar isso no culto. Nós precisamos.
ali, dirigente, parar. Nós promovemos uma festa que para mim foi o maior avivamento que eu já participei. Nós tínhamos vários conjuntos, convidados, cantores convidados, a igreja estava super lotada. Mas teve um momento que a glória de Deus desceu de tal maneira no culto que acabou. Pregador não pregou, o conjunto não cantou, os convidados para cantar não cantaram, porque a glória de Deus encheu o templo. Várias pessoas batizadas com Jesus. Pecadores entraram, glorificando a Deus com a mão pro alto, caiu no joelho aqui na frente, sem apelo, sem pregação. A glória de Deus se manifestou na adoração. Irmãos amados, eu vou fechar aqui porque eu não queria. Eu estou só na primeira página, mas eu quero deixar isso aqui com muita ênfase, com muito respeito, pastor, total submissão, né? Mas, irmãos amados, quando dirigir isso aqui, maravilha, né? Peça a Deus, leve. Eu costumo fazer assim, irmãos, já cantamos o primeiro hino, tal. Agora eu quero que você ofereça a Deus o teu culto, o teu culto particular, entende? Rompe as tuas barreiras, chega para Deus, Senhor, eu estou aqui para cultuar o Senhor, cada um em particular. Glória, né? Não, vamos cultuar porque nosso pastor, vamos cultuar porque o dirigente, vamos cultuar porque o nosso líder, não. Entra ali oferecendo o teu culto a Deus. Amém? Porque a presença de Deus vai se manifestar, a glória dele, porque quando há adoração, se é uma coisa que quebranta o coração de Deus, é a adoração. Amém? A oração é uma atitude individual. A Bíblia diz que verdadeiro adorador adorará em espírito e em verdade. Às vezes nós falamos, não adora a Deus, mas é um ato consciente e espontâneo. É consciente e espontâneo. Mas venha para o culto, mas venha para a adoração. Aleluia. Amém? Venha com atitude de adoração. E vamos nos unir para que todos os nossos cultos hajam manifestação da presença da igreja. Amém. Né? Nós temos tido aqui manifestações gloriosas nos cultos, não tivemos no domingo aqui, mas nós queremos mais, mais, porque quando a presença de Deus se manifesta em resposta à adoração, não há pecador no ambiente que não resista. Eu vou encerrar com um testemunho. Eu fui pastor de uma igreja cheta e fizemos alguns trabalhos muito importantes lá. Mas eu desejava fazer um culto de libertação. Era muito comum na época, uma libertação. E eu convidei um evangelista da igreja que eu conhecia, da igreja São João do Retiro, e foi, e não deu certo. Não deu certo. Primeiro culto, então um belo sentou no primeiro culto. Ele já trabalhou tudo. Eu rasguei ele para dentro e tentou me agredir na dentro do espaço que tinha atrás do culto. Veio no meu pescoço, eu tive que derrubar o camarada, levar ele para fora. Uma confusão. Aí eu despedi o evangelho, não vai dar certo aí. Reunimos a igreja e começamos a adoração. Cante, louvor, adoração. Cante, adoração. Por todo o objetivo que nós queríamos alcançar, nós alcançamos pela adoração. Irmãos, a igreja chegou a um nível de adoração de começar a cantar, o povo começava a glorificar e cantar, e caiu endemoniado ali, caiu lá, e Jesus libertava. Foi uma coisa extraordinária. Não precisou pregar de uniforme, não precisou ninguém especial. Através da adoração da igreja, todos os objetivos foram alcançados. Jesus começou a batizar com o santo, com o público, libertar pessoas oprimidas. Tinha do outro lado da rua, assim, bem em frente, tinha um botequim lá. O bêbado vinha embriagado. E eu vi pegando 2 vezes, eu vi acontecer assim: 2 saiu sem vestígio nenhum de álcool. Mas na hora Jesus transformou, libertou. E nós temos hoje, chega lá um pastor que era um ébrio e depois foi pastor no meu lugar, né? Temos o cunhado dele, temos ali em Diodoro, pastor Paulo, tive recentemente dado com a minha esposa. Ele era uma pessoa de rua, bebia 2, 3 garrafas de cachaça numa noite. Ele entrou lá e Jesus transformou ele. Ele é pastor de igreja, empresário, sustenta a obra missionária lá no Amazonas. Se vocês quiserem, porque o mês passado eu estive lá com a minha esposa, falando com ele. Disse: olha que me convidou lá. Um senhor já sustenta a obra missionária.
Ele disse que aquela igreja era pequena, pastor, mas era poderosa. Né? As nossas igrejas são poderosas porque nós prestamos culto a Deus. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.